Irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias, o Salmo de número 90. Salmo 90. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Oremos mais uma vez. Deus bondoso, ao ouvirmos Tua voz, pedimos que o Senhor nos direcione e que o Senhor mais uma vez quebrante os nossos corações para Te ouvir, para crer em Ti e para Te obedecer. Assim nós te imploramos no nome de Cristo Jesus. Amém. Imagino eu que os irmãos tenham pleno conhecimento do livro dos Salmos e que, sendo este o Salmo de número 90, provavelmente o único Salmo de Moisés, ou talvez um dos Salmos de Moisés sendo o único que tem um registro claro e evidente que ele é de Moisés. Os títulos em negrito que nós temos na Bíblia, e eu normalmente falo isso de uma forma meio colérica, assim, eles na verdade não fazem parte do texto original. E eles muitas vezes atrapalham. Algumas divisões, principalmente no Novo Testamento, o autor está no meio da sua lógica e ele corta um versículo diferente. Efésios capítulo 1 tem isso, né? A divisão entre o versículo 4, o 5 e o 6. O apóstolo, na verdade, está num sopro só, e eles pontuam, cortam e põem versículos, e muitas vezes esses títulos em negrito. Mas existem vários salmos que têm esses títulos em itálico, e esse texto faz parte dos textos originais no hebraico, né? Nós não temos, evidentemente, um livro único, original, né? Imagina o valor,
o poder do domínio do texto original hebraico, do texto original em grego, né? Nós temos, na verdade, inúmeras cópias que são consideradas fiéis, que são coerentes umas com as outras e que fazem parte da compilação das traduções que nós temos para os diversos idiomas. Todas elas concordam que o Salmo 90 é exatamente conduzido dessa forma. Oração de Moisés, homem de Deus. Alguns autores vão dizer que quase todos os salmos aqui do 90 até o 96, 97 são de Moisés. Não posso afirmar assim, como posso esse, porque está escrito em grandes letras que este salmo é um salmo de Moisés. Assim sendo, muito provavelmente, dentro dessa compilação dos 5 livros dos Salmos, dos 150 salmos que foram aqui reservados na providência de Deus para a instrução da igreja, este é o mais antigo. Este é daquele homem que foi usado por Deus para tirar o povo de Deus da terra do Egito. Aquele homem que foi salvo ainda bebê do Nilo e foi adotado pela filha de Faraó e criado como filho da filha de Faraó. Moisés teve 3 ciclos na sua vida, basicamente, cada um deles de 40 anos. Nos seus primeiros 40 anos, tendo sido inicialmente criado e de forma até remunerada pela filha de Faraó, sua mãe o criou, ele foi preparado para ser um príncipe do Egito. Nos primeiros 40 anos de Moisés, ele foi o filho da filha de Faraó. Mas no momento da história, ele vai então defender um hebreu que estava sendo açoitado por um desses senhores de escravos que foram colocados pelos egípcios por cima, por autoridade por eles. E para fazer isso, Moisés acaba matando aquele egípcio. E ele foge então para o deserto de Midian, onde ele conhece sua esposa, seu sogro, e vive com eles ali por mais 40 anos. Sendo chamado por Deus, naquela cena clássica que nós temos da sarça que se queimava, e não se consumia, da chamada sarça ardente, um arbusto comum ali do deserto, daquela região onde ele pastoreava as suas ovelhas, que era comum que por causa do calor e de ser a planta seca, que se queimasse, mas aquela planta, como manifestação da presença viva e verdadeira de Deus, se queimava, mas não se consumia. Chamado então por Deus para ser instrumento do Senhor dos Exércitos na libertação do povo, Moisés então viveu mais 40 anos agora como servo de Deus, que foi o libertador do povo de Israel. Ele não tinha tais títulos claros e evidentes, mas ele serviu durante esses 40 anos como sacerdote. Seu irmão Arão e toda a linhagem de Arão foram escolhidos para sacerdócio, mas inicialmente quem intercedeu em favor do povo diante de Deus foi o próprio Moisés. Até mesmo por causa do pecado que o seu irmão Arão foi envolvido na construção, na fabricação daquele bezerro de ouro, para que o povo pudesse adorar em desobediência a Deus. Ele também servia como profeta, porque Deus falava a Moisés, e Moisés falava ao povo. O povo chegou diante do monte, e viu aquele monte saindo fumaça, tremendo, com raio por todos os lados, e eles já não conheciam mais a Deus, então eles falaram: Moisés, vai lá, fala você com Deus. E Moisés recebeu a lei de Deus, passou a lei de Deus para o povo, instruiu o povo na lei, e até mesmo por instrução de seu sogro, Jetro, Moisés por um bom tempo exerceu um papel de governante central daquele povo. Ele exercia sim tarefas civis, de logística, de governo, de ordens, de condução da guerra. Então ele não tem esse título, e nós não estamos aqui dizendo que o povo já se antecipou, mas ele também exerceu muitas vezes a autoridade como que de um governante, como que de um rei. Existem alguns autores, e eu não concordo com eles, por mais que achem interessante essa abordagem, que dizem que Moisés não entrou no reino, na terra prometida, porque ele seria, na verdade, um perfeito mediador diante de Deus. Isso é uma heresia.
Isso é uma falsa afirmação, porque Moisés não entrou exatamente porque desobedeceu a Deus. Ele exerceu diversas funções por causa do poder de Deus, do chamado de Deus, da autoridade de Deus, mas ele mesmo foi rebelde contra Deus e desobediente a Deus, e por isso não entrou na terra prometida. Ele chegou a subir a um monte e contemplar com seus olhos a terra que o Senhor lhes prometeu, mas ele não entrou. O que Moisés poderia deixar então como um tipo de instrução final ao povo que ele conduziu? A toda aquela geração que nasceu quase toda ela no deserto. Seus pais foram falecendo e os jovens foram crescendo, e uma geração que desconhecia o Egito, que tinha saído de lá, que não havia meramente saído de lá, mas que nasceu durante o deserto, quando Deus foi purificando o seu povo, está prestes a entrar na chamada terra prometida, a tomar posse da terra que Deus prometeu ainda a Abraão, a Isaque e a Jacó, Israel. O que ele faria? Qual é a instrução final de Moisés, então, muito provavelmente, a este povo que ele conduziu por tanto tempo, sendo ele o homem de Deus? Ele instruiu o povo a orar. E a oração de Moisés, este homem de Deus, o servo de Deus, serve e deve servir para o povo como um fundamento básico da atitude do povo para com Deus. A atitude do povo de Israel, que vai tomar essa terra, que vai conquistar tudo aquilo que Deus lhes deu, é uma atitude ainda de piedade e submissão a Deus. E nessa noite, então, meus irmãos, eu quero compartilhar com a igreja exatamente essa verdade. Qual é a oração que um servo e uma serva de Deus deve ter diante do único, vivo e verdadeiro Deus? Como este salmo pode nos conduzir a orar? O que podemos aprender a respeito de oração, tratando a respeito do caráter de Deus diante do salmo que lemos? E 3 grandes blocos aqui, talvez porque eu seja presbiteriano, aprendi a pregar em 3 pontos, mas 3 grandes blocos, obviamente, me saltam à vista, e eu queria ressaltá-los com você. O primeiro é que quando falamos sobre oração, baseados nessa oração de Moisés, o homem de Deus, nós devemos pensar a quem nós devemos orar. No segundo bloco, nós vamos ver o porquê nós devemos orar, que nos motiva a orar. E o terceiro bloco nós vamos ver o para que nós devemos orar, ou seja, qual é o alvo da nossa oração. Em primeiro lugar, então, nós vamos ver como a oração do servo de Deus se direciona primeiro ao alvo da oração, a quem devemos orar. E ele fala a respeito deste Deus eterno. E ele fala usando termos tanto cronológicos como eternos. A primeira coisa, ele chama esse Deus de Senhor, ou seja, ele fala que nós oramos ao único Deus que tem senhorio soberano sobre o seu povo. E ele dá um atributo a este Senhor. Por que o Deus de Israel é Senhor de Israel? Porque ele serve a Israel, ele serviu a Israel durante esses 40 anos no deserto como o seu refúgio. A cada nova geração, o povo de Israel poderia se refugiar em Deus. Prestem bem atenção, a ideia de geração no Antigo Testamento, ela é uma ideia fortíssima. A geração, uma geração para a mentalidade veterotestamentária, ela é uma ideia de cerca de 40 anos. Então nós falamos que Moisés viveu 3 ciclos de 40 anos. E prestem bem atenção, quando Moisés exerceu a sua autoridade de príncipe, e mesmo que matando o egípcio, não permitiu que ele oprimisse o hebreu, no dia seguinte ele foi apartar uma briga de 2 hebreus. E estes hebreus, então, rejeitaram a sua autoridade e não obedeceram a ele, nem o obedeceram como seu irmão hebreu,
pois eles sabiam que Moisés era um dos seus, mas não reconheceram a sua autoridade exatamente por isso. Pelo fato de Moisés ser um hebreu, aqueles hebreus falaram: você não tem autoridade sobre nós. Quem tem autoridade sobre nós, então fica claro, os egípcios. E eles então rejeitaram a autoridade de Moisés. Quanto tempo Moisés então foge e quanto tempo ele passa no deserto? 40 anos. Aquela geração ficou no Egito como escravo. Mas uma geração inteira de hebreus, mas uma geração inteira do povo de Israel pereceu como escravos no Egito. Existem outras afirmações. Quando o povo que toma a terra prometida, exatamente este povo aqui que foi liderado por Moisés, eles são liderados agora por Josué. E o livro de Josué e depois dos Juízes nos conta que depois dos dias de Josué, o povo então passou uma geração e eles se esqueceram de cumprir a lei de Deus, como Josué havia lhes orientado, e começaram a desobedecer a Deus e viver em pecado. E aí vieram os dias dos juízes. E os dias dos juízes são marcados pela seguinte afirmação: o livro dos Juízes, no seu último capítulo, ali no último versículo, diz: não havia rei sobre a terra, cada um fazia aquilo que o seu coração intentava. Esta afirmação aparece 5 vezes por todo o livro dos Juízes. Os dias dos juízes foram cerca de 400 anos, ou seja, pelo menos 10 gerações do povo de Israel desobedeceu a Deus, foi punido por Deus, foi oprimido por inimigos, a mão de Deus veio sobre eles, e eles, porque não viam um rei humano, porque não contemplavam com os olhos um rei humano, esse é o pedido deles para Samuel: nós queremos ter um rei como os dos outros povos, ou seja, rei humano. Eles achavam que podiam fazer o que queriam no seu coração. Moisés está dizendo que nós devemos nos voltar a Deus, porque a cada nova geração, a cada novo ciclo, como esse ciclo que se passou no deserto, nos dias de Moisés, onde morre toda uma geração, nasce uma outra geração, cresce uma outra geração, de geração em geração, o Senhor é o nosso refúgio. A palavra refúgio aqui é a palavra grande muralha, como uma grande montanha, uma encosta íngreme de pedra que não pode ser escalada. É uma ideia, obviamente, de guerra, de conflito, que nenhum exército pode transpor esta muralha. Toda nova geração precisa aprender isso, que há um só Deus vivo e verdadeiro, há um só Senhor sobre o povo de Deus. Israel pertence ao único Deus vivo e verdadeiro, e Ele para com Israel é uma proteção intransponível. Aqueles que estão debaixo da guarida de Deus, que estão debaixo do senhorio de Deus, jamais serão atribulados. Mas Ele não quer parar nisso, e além de usar a expressão de geração a geração, ele vai muito além, revelando o poder do caráter de Deus e que o ser de Deus, ele não está preso às gerações. Ele serve o povo e ele é benéfico e benevolente ao seu povo de geração em geração. Mas este Deus não está preso à geração, ele é eterno. E aqui então, como uma ênfase, um exagero da parte do salmista, que ele usa dessa linguagem exatamente poética para se dar a liberdade do exagero, e continuando de forma inerrante, totalmente inspirada, ele fala: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Não existe eternidade a eternidade. Não existe eternidade ao quadrado. Não existe multiplicação ao eterno. Não existe algo que eu pareça, eu entenda ser eterno, que foi muito tempo atrás e tem um meio muito grande e o futuro lá na frente. Isso não existe. Essa falácia mundana, sobre casamentos de ímpios, usam essa expressão assim:
é horrível, que seja eterno enquanto dure. É exatamente a perspectiva de uma pessoa sem Deus querendo fazer teologia. Eu falei isso da semana passada, quando falei do livro de Ruth, lá na igreja de Patos. A maior tragédia que existe é um mundo sem Deus querer fazer teologia. É uma tragédia, é um desespero total. Aqui não, aqui Moisés está falando exatamente de uma teologia de um Deus vivo e presente, de eternidade a eternidade, ou seja, você pode compreender a eternidade? Você consegue compreender com sua mente o que é eterno? Se você compreende, por favor, não me conte. Eu acho que eu vou ficar totalmente alucinado, lunático, eu vou perder a razão. Eu, obviamente, não compreendo o que é eterno. Afinal de contas, nós somos criados no tempo. O primeiro ato da criação de Deus é o tempo. Disse Deus, haja luz e houve luz. E ele separou luz e trevas e deu nome à luz dia e às trevas noite. Ele não meramente criou o sol. Os luzeiros vêm no terceiro dia. No quarto dia, perdão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É paralelo aqui. Ele criou o tempo. E tudo que foi criado por Deus a partir de então foi criado dentro da estrutura do tempo. Eu e você não temos condição de imaginar, sequer imaginar o que é eterno. Mas o salmista nos diz, de forma poética, no seu gênero literário específico aqui, que Deus, Ele é antes de todas as coisas. Ele não é só eterno, Ele é eterno do eterno. Nem mesmo a eternidade pode compreender Deus. E nós não podemos compreender sequer a eternidade. É por isso, então, que Deus, no seu poder, a quem nós oramos, nós buscamos a esse Deus que guarda a cada nova geração daqueles que o temem e o buscam. E nós devemos orar e buscar única e exclusivamente a Ele, não porque Ele faz, não por aquilo que Ele faz ao se revelar de geração em geração, mas nós devemos buscá-lo e nós oramos àquele que é. Toda a nossa oração deve ser moldada e deve ser através daquele que é. E é isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo que Deus faz no tempo, mas que Deus é muito além do tempo. Que Deus faz ao seu povo, mas Deus é infinitamente maior do que o seu povo. Que para com o seu povo, Deus é uma muralha intransponível, mas o próprio Deus é antes da existência de qualquer muralha, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. A quem nós oramos? A segunda coisa que o salmista diz então é o porquê nós oramos. E o porquê nós oramos é à medida que nós exaltamos o caráter de Deus revelado nas Escrituras e entendemos o que de fato Ele é. Ou pelo menos pela fé cremos e reafirmamos que a Bíblia diz a respeito de aquilo que de fato Deus é, nós reconhecemos quem somos. E no versículo 3, o salmista acabou de exaltar a grandiosa eternidade do Deus autoexistente, autossuficiente e todo-poderoso. Ele diz o que esse Deus faz. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Ele continua exaltando Deus, mas ele continua fazendo isso já nesse paralelo com a fragilidade humana, com a insignificância de todos os seres criados, de todos os homens e mulheres da história da humanidade. Pó, ele fala sobre Deus grandioso, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como vigília da noite. Ele está dizendo, 1000 anos que para nós são inatingíveis. Existe sempre aquelas gincanas bíblicas de acampamento de igreja, né? E a pergunta sempre, uma das perguntas que sempre falam, né? Quem foi o homem que mais viveu na história da humanidade? Aí é Matusalém ou Metusalém, depende da versão da Bíblia que você está lendo em português. E quantos anos ele viveu? E aí você vai lá então para o livro do Gênesis e vai vendo que Metusalém, né?
que era pai de Lameque, e Lameque pai de Noé, ou seja, Metusalém, avô de Noé, viveu nem 1000 anos. Eu não preciso dizer quantos anos ele vive, eu posso dizer, ele viveu nem 1000 anos. E o salmista diz, pois 1000 anos, aos olhos de Deus, são como o dia de ontem que se foi. E ele fala não só que o homem é pó, mas ele fala que essa humanidade que é como pó e que passa milhares e milhares de anos para Deus como a vigília da noite, eles são arrastados na torrente. Olha que expressões o salmista usa aqui. Tu os arrastas na torrente, são como o sono, são como a relva, que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Por que nós oramos a Deus? Porque nós não somos nada. Não existe quem seja suficientemente poderoso para ser autônomo. Na verdade, meus irmãos e irmãs, um dos textos que eu mais gosto de ler, de lembrar e de declarar aqui de forma pública é aquele que diz, o apóstolo Paulo está falando sobre Cristo e ele diz assim, nele tudo subsiste. E eu quero que vocês pensem comigo, não é para chocar, não é para fazer nada aqui, é só para declarar a verdade. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que nem eu, nem vocês existimos? Você está aqui nessa noite e você não existe. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós subsistimos. Há um só ser que existe de forma autônoma, autoexistente. Existe antes de qualquer coisa e não há nada que ele necessite para existir. E esse é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Yahvé, Adonai, o Deus triuno. Nós precisamos orar a este Deus, porque nós somos nada. Conscientes de que somos nada, a vida então perde o valor, perde o sentido. Uma pessoa que tira a sua própria vida, na maioria das vezes é alguém que diz, minha vida não faz sentido, minha vida não tem valor. E olha como o salmista agora veste, ele veste a roupagem, ele entra para dentro da poesia e ele veste a roupagem desses que não têm Deus. E ele fala assim, pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Eu lembro há 20 anos atrás, quando o meu avô completou 80 anos. Próxima quinta-feira seria o centenário do vovô. E o meu avô, que quando completou 80 anos, meu avô sempre foi miudinho. Meu pai é um homem alto, né? Hoje está mais envelhecido, mas ele era alto, assim, robusto, né? Bem alimentado. Eu sou mais baixo como meu avô. Meu avô era um homem baixinho, franzino, de vozeirão. E ele falava assim, meus irmãos, eu nunca fui homem forte, sempre fui pequeno, fraco, mas agora eu me sinto cheio de vigor, robusto, porque cheguei aos 80 anos de idade. O que o salmista está falando não é que chegar aos 80 é sinal de força, é que, tendo muito esforço, chega aos 80. E chegando lá, tudo o que se encontra é canseira e enfado. Porque nós oramos a Deus. Porque nós não somos nada. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos.
O salmista, nessa parte do salmo, ele não meramente dá uma ideia de transitoriedade, ele vai ao extremo da ideia, para que eu e você sejamos convencidos pelo Espírito, na autoridade da palavra, que nós somos nada. E aqueles que têm convicção de que são nada e não buscam a Deus, e não apelam a Deus, não se submetem a Deus, não buscam sentido no eterno, no totalmente outro, naquele que não é como nós e não se submete a nada que nós desejemos, naquele que realmente é. Ele diz: tudo que eu encontrei nessa história da caminhada da vida foi canseira e enfado. Com esta conclusão, o salmista faz 2 argumentos. Primeiro, sobre a ira justa de Deus, a justiça de Deus. Ele faz o seguinte argumento: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Essa é uma pergunta extremamente retórica, mas lendo o texto até aqui, a resposta é: ninguém conhece a ira de Deus, e nem a cólera de Deus, segundo o temor que é devido a Deus. Por mais que nós vivamos 80 anos, 90 anos, 150 anos, debaixo da ira santa de Deus, e recebamos por toda a nossa existência a cólera de Deus, segundo o temor que lhe é devido, ainda é nada, porque a ira do eterno só pode ser suprida na eternidade. E a segunda afirmação é: já que não sabemos, não temos como compreender Deus, sequer o nosso sofrimento se compara ao sofrimento que é devido a Deus pelo temor que devemos a Ele, o salmista pede: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, nós que oramos àquele que é eterno, ao único Deus vivo e verdadeiro, oramos porque somos nada, somos pó, a transitoriedade humana é levada à última potência. Nós então temos que suplicar a Deus: Senhor, dá-nos sabedoria, ensina-nos contar, alcançar coração sábio. Ele começa o versículo com ensinar e termina com sabedoria. Ele pede que Deus ensine. O paraquê do salmista é que Deus ensine o salmista. Ensina-nos. Novamente Moisés, como aquele que é um instrumento entre o povo e Deus e o povo, ele pede no plural. Ele intercede em favor do povo. Senhor, dá a teu povo conhecimento suficiente do Senhor, a fim de que os nossos corações sejam sábios. E é muito interessante isso, porque no nosso conceito ocidental, a sabedoria está na mente. E nós muitas vezes caímos na armadilha dos ímpios de acreditar que existem pessoas que são sábias, mas usam para o mal, né? Aquelas coisas, como eu falei hoje de manhã, de filme hollywoodiano, do grande vilão. Ele é um gênio do mal. Mas na palavra de Deus, nós somos ensinados que sabedoria, ela molda o coração. E o coração, na mentalidade judaica, ele é aquele que promove as volições, as vontades, o agir. A mente processa as ideias, mas quem faz o corpo ir é o coração. Essa é a ideia do judeu, da visão da literatura hebraica. Então ele pede que o coração seja sábio, ou seja, que ele tenha uma visão até agora, até o versículo de número 12, intelectual perfeita a respeito de quem ele é
e de quem Deus é. Então ele pede: Senhor, agora me mova em sabedoria. Eu não quero ser intelectualmente sábio, ó Deus. Eu quero ter um coração sábio para que eu viva e exerça todas as minhas tarefas e use todas as forças do meu ser em sabedoria dada por Ti. E aí ele continua. Ele diz: volta-te, Senhor. Esse pedido dele, o seu para quê, é um apelo, porque ele precisa de compaixão. O povo que Moisés guiou constantemente peca, constantemente se desvia, constantemente por medo foge de Deus, ou por relevar a lei de Deus, ignorar certos preceitos. Então o povo faz o que quer muitas vezes, mesmo nos dias de Moisés, mesmo o próprio Moisés. Moisés não entrou na terra prometida porque Deus lhe deu uma ordem, e ele, em rebeldia contra Deus, fez do jeito dele. Ele fala: Senhor, tem compaixão, porque o nosso coração, as nossas volições, por mais que nós creiamos, nós saibamos o que é o certo e o que é errado, não ignoramos quem é Deus, não ignoramos a lei de Deus, não ignoramos o eterno poder de Deus, reconhecemos a nossa miséria, mas mesmo assim agimos contra tudo aquilo que cremos. Senhor, volta-te, tem compaixão de nós, nos ensina, Senhor. Nos ensina, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que mesmo que se vivemos 80 anos, 200 anos em desobediência a Deus, mesmo assim, não poderemos nessa vida sorver todo o ódio, toda a ira, toda a justiça de Deus. Então, Senhor, nós somos totalmente perdidos sem a Tua mão compassiva. Então, nosso Deus, eu te imploro, sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Dá, Senhor, não só aquilo que é bom, dá, Senhor, não só aquilo que precisamos. Eu falo isso sempre, eu tenho sempre dito que é óbvio que não é só por causa do meu nome que muitas coisas que eu faço são daquilo que o meu pai também fala e ensina. Eu aprendi com ele. Eu fui membro da igreja que ele pastoreou por 30 anos ininterruptos. Então eu tive que ouvir, e alguns conceitos eu tenho que eu aprendi lá. E ele sempre falava para mim: meu filho, você sabe qual é a diferença entre bondade e benignidade? Aí a gente vinha, com aquele ímpeto do adolescente, querendo dar uma resposta que fosse teologicamente acurada, por o pai falar assim: nossa, filhão, que bom, E a gente sempre errava. E ele vinha de uma forma simplérrima e ensinava o seguinte: meu filho, bondade é quando você pede à mamãe um pedaço de pão. E a mamãe te ama, ela dá um pedaço de pão. Mas benignidade é quando você pede à mamãe um pedaço de pão. E ela sabe que você gosta muito daquela geleia de morango que está na geladeira. E ela não só te dá o pão, mas ela passa a geleia para você. Benignidade é quando Deus misericordioso dá para nós aquilo que pedimos, mas Ele dá muito além do que pedimos, do que cremos, do que pensamos. Ele suplanta as nossas convicções. Meus irmãos, se nessa noite nós estivéssemos aqui reunidos só por causa das nossas convicções cristãs, nós não estaríamos aqui, ou este ajuntamento aqui seria maligno. Nós estamos aqui cheios de santas convicções por causa da misericórdia de Deus, por causa da benignidade de Deus, porque Ele nos faz crer e nos faz viver. E Ele corrige muitas vezes as corruptelas da nossa fé. E Ele faz, como eu falei hoje de manhã, como escudo da fé, limpa-nos dos dardos inflamados do maligno. O Senhor é benigno, e é a sua benignidade que enche os nossos lábios manhã após manhã,
para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos então por tantos dias quanto nos tenhas afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. E aqui, se é Moisés falando, ele está falando obviamente de uma forma imediata a respeito dos 40 anos no deserto. Mas nosso objetivo de sermos saciados por Deus com a sua benignidade e recebermos da sua mão misericórdia, a ponto de os nossos corações e a nossa vontade ser totalmente encharcada na sabedoria da palavra que vem do alto em nosso favor. Nós queremos que tudo aquilo que nos aflige agora possa ser suplantado pela graça de Deus. Aos seus servos apareçam as tuas obras e aos teus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. No versículo 16 e 17, Moisés está falando sobre o objetivo final desta oração. O objetivo final de que o povo tenha sabedoria a cada novo dia, e saiba contá-los na graça de Deus, e saiba beber da misericórdia de Deus, e por causa do caráter revelado de Deus em amor e graça, saiba louvar e exaltar o nome do seu Deus. Porque as obras das mãos de Deus, sim, apareçam as tuas obras a seus filhos, e a seus filhos a tua glória. Ele está fazendo, parece que, uma confusão aqui. Mas ele não está se contradizendo. Ele está, na verdade, colocando os dois lados da mesma verdade. De que, pela graça do Senhor, as obras das mãos do seu povo são, na verdade, as obras de Deus. Deus é tão bom que Ele não permite que nós, os crentes, façamos nossas obras. Ele permite que nós sejamos capacitados por Ele para fazer a obra dEle. E muito além das nossas condições, das nossas forças, Ele faz a obra dEle, nos usando como seus instrumentos. Sim, Senhor, versículos 16 e 17, o salmista Moisés está pedindo isso, que a grande obra de Deus, através da mão do seu povo, Ele vai afunilando. E se você já me viu pregar, ou se você já está acostumado com essa linha de aplicação, você sabe onde eu vou chegar. Então eu vou de uma vez só. A obra de Deus por toda a revelação. Ao usar todos os seus servos e servas, desde Adão até o fim da história da igreja, é revelar a Cristo Jesus. Cristo é a resposta à pergunta de Moisés. Será que quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Cristo a conhece. E o povo de Deus estará condenado à ira eterna de Deus no inferno, a não ser que o Senhor, por benignidade, use o seu povo para cumprir a obra de Deus. A encarnação do Filho, a revelação da segunda pessoa da Trindade, a cruz do Calvário, o sangue derramado, a morte, a vitória e a ressurreição. Irmãos e irmãs, o que o salmista está pedindo é ao Deus Todo-Poderoso, por causa da fragilidade, da fraqueza e da transitoriedade deste povo. Por mais que Moisés tenha exercido diversas tarefas e ofícios no meio do povo, em nome de Deus, ele também era pecador, desobedeceu. Por mais que ele tenha vivido por 3 gerações
120 anos, ele também era transitório, e ele sabia: Senhor, agora eu apelo diante do Senhor, eu suplico, Senhor, volta-te, tem compaixão, vem, Senhor Jesus Cristo. O para quê da oração do povo de Deus é para que toda a promessa de Deus se cumpra em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o final, o ápice, a plenitude de todas as obras de Deus a seus filhos. Ele é a exata glória revelada de Deus, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. É por isso que o povo de Deus trabalha. É por isso e para isso que o povo do Antigo Testamento, os verdadeiros crentes em Cristo, aqueles que são considerados heróis da fé e nos são comunicados pelo autor aos Hebreus, viveram e agiram e oraram e buscaram a Deus e serviram a Deus. E é para isso que nós, a Igreja de Cristo hoje, também devemos viver. Nós queremos ver a Cristo. Nós queremos ver a manifestação da revelação de Deus em Cristo. Nós queremos mais de Cristo. Nós queremos proclamar a Cristo. Nós queremos ver o poder do Espírito exaltando a Cristo e convertendo o coração de ímpios. Nós queremos sim uma igreja cheia, não queremos igrejas megalomaníacas, mas nós queremos sim mais pessoas. Nos alegra muito, e eu estou visitando aqui hoje, mas lá na igreja litorânea, onde eu tenho ido domingo após domingo, cada vez eu vejo uma situação diferente. Mais visitantes, mais visitantes, mais visitantes. Domingo passado, então, eu estava pregando aqui em Patos, no sertão, e a minha esposa disse: meu bem, a igreja estava lotada, muitos e muitos visitantes, e nós nos alegramos, não por números, mas porque nós queremos que mais pessoas sirvam a Cristo, glorifiquem a Cristo, exaltem a Cristo. Nós queremos ver, sim, a nossa sociedade transformada, mas por algo que não é transitório, como a sociedade em si, pelo eterno, por aquele que é guarida, proteção, muro forte, refúgio, de geração em geração, pelo fato de ser eterno. A Ele nós oramos, porque nós, mesmo aqui reunidos, crentes e certos da nossa salvação, ainda somos transitórios, ainda somos pó. Todos os dias nós vamos ter notícias de mortes, todos os dias. Isso não tem nada a ver com a Covid. A Covid é real, existem pessoas que têm morrido infelizmente por causa dessa enfermidade, mas ela é mais um no meio de uma multidão de enfermidades. E todos os nossos dias estão contados, escritos e determinados, e isso Deus fez quando nenhum deles havia ainda. Não há fonte da juventude, não há vacina no mundo que possa nos preservar de Deus executar a sua vontade e nos fazer e nos chamar para si. Ontem recebi a triste notícia de 2 professores, no mesmo dia, 2 professores do Seminário Presbiteriano de Belo Horizonte. Um foi meu professor, outro foi meu colega. Os 2 faleceram, nenhum de Covid. Os 2 estavam há anos lutando contra o câncer. E o Senhor chamou os 2 no mesmo tempo. Minha mãe faleceu há 5 anos atrás. No mesmo dia que ela foi sepultada, um outro professor de seminário, e minha mãe era professora de seminário, um outro professor de seminário, um grande amigo de meu pai, morreu na mesma madrugada e foi sepultado também. Os 2 com câncer. 5 anos atrás não existia, entre aspas, não existia Covid. Nós continuaremos transitoriamente nesse mundo. Nós poderemos continuar orando todos os dias. Senhor, faz conosco também a tua obra através de nós, a fim de que Cristo continue de geração em geração sendo exaltado. O Cristo que nasceu, o
o Cristo que viveu, o Cristo que se entregou e morreu na cruz, o Cristo que venceu e ressuscitou, o Cristo que reina hoje, reina sobre nós aqui de forma submissa, evidente e clara, reina sobre o mundo, por mais que o mundo não queira crer nisso. Ah, meus irmãos e irmãs, que as nossas orações sejam moldadas pela palavra, moldadas pelos salmos, que são orações para serem ensinadas, oradas, meditadas, cantadas. Que as nossas orações sejam moldadas pelo Espírito de Deus, para que nós oremos única e exclusivamente àquele que é eterno. E que nós reconhecemos diante dele a nossa total necessidade por causa da nossa fraqueza, insignificância e transitoriedade, a fim de que na sua graça nós também nos alegremos em sermos usados para a glória do Rei Jesus. Amém. Meus irmãos, de pé, em resposta à pregação, nós vamos cantar o Salmo número 1.